Você já parou para pensar em como as grandiosas obras de infraestrutura são construídas? Estradas, prédios, túneis e pontes são apenas algumas das incríveis realizações da engenharia moderna que moldam nosso mundo. Hoje, vamos descobrir os segredos por trás dessas construções espetaculares. Então, coloque seu capacete e venha comigo explorar as impressionantes obras de infraestrutura que desafiam a gravidade e o tempo. Desde os profundos túneis submarinos até as torres que tocam o céu, vamos revelar os detalhes por trás da construção dessas maravilhas da engenharia. Prepare-se para uma viagem incrível pelo universo das construções que transformam nossa vida cotidiana. Imagine viajar de um país a outro através de um túnel construído sob o mar. Parece coisa de ficção científica, mas é uma realidade graças à engenharia moderna. Um dos exemplos mais icônicos é o Eurotúnel, que conecta a Inglaterra e a França por 34 quilômetros sob o Canal da Mancha. A ideia de construir um túnel submarino começou a tomar forma em 1866, quando o engenheiro Harry Mark Brunel descobriu uma camada de marga de giz, ideal para a escavação devido à sua baixa permeabilidade e ausência de cavidades. A construção, porém, enfrentou muitos desafios, desde guerras mundiais até a falta de financiamento. Somente nos anos 80, os governos dos dois países firmaram um acordo e, em 1988, a construção começou. O projeto exigia a construção de 3 túneis, 2 para trens e 1 para serviços. Máquinas perfuratrizes de 1.100 toneladas cavaram a partir de ambos os lados, utilizando pistões hidráulicos e esteiras transportadoras para remover os detritos. A precisão foi tão alta que as duas partes se encontraram com uma margem de erro de apenas 1,78 centímetros. Durante a escavação, as máquinas perfuratrizes não só escavavam a terra, mas também instalavam segmentos de concreto para evitar o colapso do túnel. A engenharia de precisão utilizou sistemas de GPS para garantir que os túneis se encontrassem no ponto exato. A construção durou 2 anos e meio, e os trabalhadores britânicos e franceses finalmente se encontraram no meio do canal, apertando as mãos no fundo do mar. Hoje, o Eurotúnel é uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo, permitindo uma viagem rápida e segura entre os dois países em apenas 35 minutos. Você consegue imaginar os desafios e a tecnologia envolvida na construção de uma rede de cabos de fibra ótica que percorre os oceanos e conecta continentes inteiros. Vamos explorar como essas redes submarinas possibilitam a internet que usamos todos os dias. Você sabia que a internet que usamos diariamente depende de uma intrincada rede de cabos submarinos de fibra ótica? Estes cabos percorrem mais de 1.200.000 quilômetros pelos oceanos, conectando continentes e transmitindo dados a velocidades incríveis. A maior rede contínua se estende por 38.600 quilômetros, passando por 33 países, e pode transferir dados a 340 terabytes por segundo. A instalação desses cabos é uma operação complexa e meticulosa. Primeiramente, os cabos são lançados por navios que navegam a 10 km por hora, soltando-os cuidadosamente no fundo do mar. Esses navios seguem rotas pré-programadas com precisão, garantindo que os cabos sejam posicionados corretamente. Próximos à costa, os cabos recebem um revestimento blindado para protegê-los contra danos. Apesar de sua robustez, os cabos submarinos não estão totalmente seguros. Eles podem ser danificados por âncoras de navios, furacões e até por criaturas marinhas, como tubarões. Em 2014, um tubarão foi flagrado mordendo um cabo de fibra ótica do Google. Para evitar danos, técnicas avançadas de monitoramento e reparo são constantemente utilizadas. A velocidade de transmissão desses cabos é impressionante. Graças às propriedades internas quase perfeitas de reflexão, os tubos de vidro ou plástico transportam a luz por distâncias extraordinárias até sensores em cada ponta. Isso permite o transporte de informações através de pulsos rápidos de luz que correspondem a códigos binários.
Em condições controladas, os cabos de fibra ótica podem transferir informações a 99,7% da velocidade da luz, que é mais de 1 bilhão de quilômetros por hora. A construção e manutenção dessa infraestrutura são essenciais para o funcionamento da internet global, garantindo que possamos acessar conteúdos online com rapidez e eficiência, mesmo que os dados estejam sendo transmitidos de um lado ao outro do mundo. Mas e quando falamos de mover construções inteiras, como prédios? Quando pensamos em casas móveis, geralmente imaginamos trailers ou pequenas estruturas. No entanto, a engenharia vai muito além disso, permitindo que grandes edifícios sejam movidos sem serem demolidos. Um exemplo fascinante é o prédio da companhia telefônica Indiana Bell, movido em 1929. Em vez de demolir o prédio para dar espaço a uma nova construção, a empresa decidiu mover a estrutura de 10 mil toneladas. A técnica utilizada foi engenhosa e meticulosa. Primeiramente, elevadores hidráulicos de 75 toneladas foram usados para elevar o prédio cerca de meio centímetro do chão. Em seguida, milhares de pequenos roletes de madeira foram colocados sob a estrutura. Lentamente, o prédio foi empurrado 38 centímetros por hora, com os roletes sendo reposicionados à frente à medida que ele se deslocava. O processo foi tão preciso que o prédio inteiro se moveu sem sofrer danos estruturais. Durante a mudança, os serviços da companhia telefônica não foram interrompidos. Materiais flexíveis foram utilizados para estender o comprimento de todos os canos de gás, água e esgoto, garantindo que as utilidades continuassem funcionando. Os funcionários puderam continuar trabalhando normalmente, mesmo com o prédio em movimento. A operação durou 34 dias, ao final dos quais o prédio foi girado em 90 graus, criando espaço para a construção de um anexo. Este feito de engenharia não apenas evitou a interrupção dos serviços telefônicos, mas também mostrou a capacidade de mover grandes estruturas com precisão e segurança. A técnica utilizada na movimentação do prédio da Indiana Bell é um exemplo impressionante de como a engenharia pode solucionar problemas complexos de maneira inovadora. Mas, e quando precisamos transportar água sobre a terra firme, permitindo que barcos cruzem vales e estradas? Quando pensamos em pontes, geralmente imaginamos estruturas para veículos e pedestres. No entanto, os aquedutos navegáveis são uma maravilha da engenharia que permite que barcos cruzem sobre a terra firme. Um exemplo impressionante é o aqueduto do Canal de Sarthe, na Bélgica, que se estende por 488 metros, conectando duas partes do canal belga do Sone. A construção desse aqueduto envolveu uma técnica conhecida como lançamento incremental. Primeiramente, as fundações foram erguidas com uma série de pilastras de concreto ao longo do percurso planejado. Em seguida, o topo da ponte foi construído em seções separadas. Cada seção foi levantada por elevadores hidráulicos e movida de uma pilastra para outra até completar o vão. Uma vez concluída, a estrutura foi selada e o fluxo de água foi liberado, criando uma nova rota sobre o canal. O lançamento incremental permite uma construção precisa e eficiente, minimizando interrupções no terreno circundante. Essa técnica também é usada na construção de pontes convencionais, mostrando sua versatilidade. O aqueduto do Canal de Sarthe é uma estrutura robusta e funcional, permitindo que barcos naveguem sobre a terra com segurança e eficiência. Além do aqueduto do Canal de Sarthe, outros aquedutos navegáveis ao redor do mundo utilizam métodos similares. O aqueduto Veluwemeer, na Holanda, por exemplo, conecta duas partes do lago Veluwemeer separadas por uma estrada. Para construir essa estrutura sem inundar a estrada, os engenheiros transformaram a via em uma grande ensecadeira, estendendo bancos de areia artificiais para criar um espaço seco para a construção. Assim que a ponte foi completada, os bancos de areia foram removidos, permitindo que o lago corresse sobre a estrada sem problemas. Esses aquedutos navegáveis são soluções engenhosas que mostram como a engenharia pode superar desafios complexos. Eles permitem que a navegação fluvial continue ininterrupta,
mesmo em terrenos que poderiam parecer impossíveis de atravessar. Mas, e quando a diferença de altura entre os canais é tão grande que um aqueduto tradicional não é suficiente? No próximo capítulo, vamos descobrir a incrível Roda de Falkirk, uma estrutura rotativa que eleva barcos em gôndolas seladas, superando desníveis de forma única. Prepare-se para se surpreender! Quando os canais correm em diferentes altitudes, a engenharia precisa ser ainda mais inovadora para superar os desafios. A Roda de Falkirk, na Escócia, é um exemplo espetacular dessa inovação. Esta estrutura conecta o canal Forth and Clyde ao canal Union, superando uma diferença de altura de 35 metros. A Roda de Falkirk é a única estrutura rotativa desse tipo no mundo, e sua construção e funcionamento são verdadeiras maravilhas da engenharia. A construção da Roda de Falkirk começou com a escavação de um fosso gigante, removendo quase 250 mil metros cúbicos de solo para criar o espaço necessário e conectar os canais. A roda em si foi construída com 1.000 metros cúbicos de concreto e 1.200 toneladas de aço. A precisão foi crucial para garantir que a estrutura suportasse as forças envolvidas e operasse de maneira eficiente. A Roda de Falkirk funciona como uma imensa roda gigante, com 2 gôndolas seladas que transportam barcos de um nível para outro. Cada gôndola pode transportar até 500 toneladas, incluindo o peso do barco e da água. A estrutura utiliza um sistema de engrenagens que permite que as gôndolas rotacionem suavemente, mantendo-se sempre equilibradas. O movimento é controlado por 10 motores hidráulicos que giram a engrenagem central, enquanto um conjunto de catracas menores assegura que as gôndolas se movam de forma estável e precisa. Um ciclo completo da Roda de Falkirk, que leva aproximadamente 4 minutos, consome a mesma quantidade de energia que ferver 8 chaleiras elétricas de água. Esta eficiência é resultado de um design meticuloso que minimiza o uso de energia enquanto maximiza a estabilidade e a segurança. A Roda de Falkirk é não apenas funcional, mas também uma atração turística popular, destacando a engenhosidade da engenharia escocesa. A viagem de um barco pela Roda de Falkirk é uma experiência única. O barco entra na gôndola inferior, que é então elevada 35 metros até o nível superior do canal. Uma vez lá em cima, a comporta se abre e o barco pode continuar sua jornada no outro canal. Todo o processo é feito de maneira suave e segura, demonstrando a eficácia do design. A Roda de Falkirk é um exemplo perfeito de como a engenharia pode resolver problemas complexos de maneira inovadora e eficiente. É uma combinação de funcionalidade e beleza que inspira engenheiros e curiosos ao redor do mundo. Você acha que os altos investimentos em grandes obras de infraestrutura, como o Eurotúnel e a Roda de Falkirk, valem a pena? Ou esses recursos deveriam ser direcionados para outras áreas prioritárias como saúde e educação? Porém, não ache que isso é tudo. Em um projeto ambicioso, uma história surgiu. A China poderia estar comprando uma cidade brasileira? Muitas pessoas ficarão furiosas, mas eu preciso te mostrar isto. Clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja o que é possível ser feito com 9 trilhões de reais.